Livro de Gálatas, capítulo de número 4. Vamos dar continuidade à nossa série no livro de Gálatas. Hoje no capítulo de número 4. A partir do versículo de número 1 até o versículo de número 11. Todos acharam? Vamos ler. O texto diz assim: digo, porém, que enquanto herdeiro e menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Vamos orar? Senhor, essa é a Tua palavra, nós estamos aqui em Tua presença mais uma vez, pedindo ao Senhor da Tua graça, da Tua direção, do Teu favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus sejamos aqui fortalecidos nessa hora, sejamos cheios da Tua presença, levados a compreender a Tua palavra, a Tua santa vontade, e que em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, nós possamos viver lá fora aquilo que o Senhor espera de nós. Fala aos nossos corações, individualmente e também coletivamente, nos guiando como igreja do Senhor, que em nome de Jesus não esteja aqui nesse lugar nada daquilo que possa nos atrapalhar, em nome de Jesus, amém e amém. Bom, meus irmãos, veja só, nós estamos aí, foram já 5 cultos, né? 5 cultos no livro de Gálatas. Chegamos aí, no culto passado, no livro de Gálatas, até o capítulo de número 3. Concluímos aí o capítulo de número 3 no culto passado. E veja só, nós estávamos falando, né, e falamos sobre isso nos 2 últimos cultos, que nos capítulos 3 e 4, o apóstolo Paulo está fazendo uma defesa a respeito da doutrina da justificação pela fé. Veja só, se você é pai, você sabe que o ensino, na verdade, dos nossos filhos depende muitas vezes de repetições, mais repetições, e junto com as repetições, o que nós fazemos? Nós trazemos novos exemplos, orientações ali muitas vezes que parecem ser repetidas, mas nós tentamos ali de alguma forma fazer com que eles percebam: olha, veja esse exemplo, olha, veja essa situação, e aí nós vamos então na intenção de fazer com que eles realmente absorvam aquilo que eles precisam absorver, que aprendam aquilo que eles precisam realmente compreender, para que as suas vidas possam ser mudadas, edificadas, para que eles possam aí ser fortalecidos ao longo da caminhada. Então, para que eles consigam compreender as coisas importantes para as suas vidas, muitas vezes nós como pais, é isso que nós fazemos. Além da repetição, nós vamos ali trazendo exemplos dos mais diversos, para que eles possam realmente compreender melhor aquilo que está sendo ensinado a eles para o bem das suas vidas. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui no capítulo de número 4. Aqui ele vai continuar a sua defesa acerca da doutrina da justificação pela fé, de uma maneira bem enfática, como ele já vem trazendo aí no capítulo de número 3, mas agora no capítulo de número 4, mesmo sendo o mesmo tema, ele vai trazer uma ilustração aqui um tanto diferente. O que nos leva então a compreender que o apóstolo Paulo
deseja justamente reforçar o seu ensino, usando agora essa nova imagem, essa nova forma de tratar sobre o mesmo assunto, para que os irmãos da Galácia pudessem compreender essa verdade que nós já comentamos isso nos cultos passados. É uma verdade fundamental para a nossa fé cristã. Aqui, nesses 11 versículos que nós vamos destacar hoje, basicamente 3 pontos. O primeiro é a condição do homem sob a lei. Ele já vem tratando sobre esse assunto e ele vai reforçar agora novamente essa condição do homem sob a lei. Depois Paulo vai tratar da condição do homem em Cristo. Então ele vai trazer esse paralelo entre a condição do homem sob a lei e a condição do homem em Cristo. E depois ele vai iniciar uma repreensão amorosa. Então Paulo vai repreender esses irmãos, mas como toda repreensão, a nossa repreensão ela deve ser sempre carregada de amor. Essa repreensão vai começar aqui nesses versículos até o versículo de número 11, e depois nós vamos ver no próximo culto que Paulo vai continuar com essa repreensão, mas cremos que o que temos aqui para hoje será suficiente para nós já compreendermos bastante coisa. Mas veja só, o primeiro ponto aí é justamente a condição do homem sobre a lei. Está aí nos 3 primeiros versículos, nós podemos ler novamente. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. São as palavras do apóstolo Paulo. Veja só, Paulo está aqui nos familiarizando com o estado dos judeus no Antigo Testamento. Eles eram semelhantes aqui a um menino menor de idade. E mais especificamente, um menino menor de idade que havia de alguma maneira sido deixado pelo seu pai. E é essa condição aqui que Paulo está usando para ilustrar. De alguma forma, aqueles que eram deixados, ou na maioria das vezes pela condição de morte dos pais, eles acabavam ali sendo mantidos debaixo de um estado onde eles precisavam ser cuidados, precisavam ser orientados. Outras vezes, esse pai, ele era um pai vivo, presente, mas por querer orientar a educação dos seus filhos, podia ali também deixar debaixo do cuidado de alguém que iria orientar ao longo da vida. Esse papel ele era mais o papel do tutor que nós vimos aí no culto passado. Mas a imagem que Paulo vai nos trazer agora é essa imagem voltada muito mais para essa ideia desse filho que foi deixado com uma herança. Uma herança que ele realmente tem direito a ela. Porém que ele, por ser apenas uma criança, não pode ainda usufruir. Ele ainda não pode realmente receber aquilo e viver com essa herança. Ele não sabe como administrar, ele não sabe como realmente tomar aquilo que ele tem por direito e realmente viver lá fora. Nos dias de hoje a gente ainda tem algo bem semelhante a isso, né? Quando um pai falece, ele tem algum valor a receber, o juiz determina que seja aberta uma conta espólio. Conta espólio é quando o menino vai lá, vai com a orientação de alguém que ficou responsável por ele, abre-se essa conta, o valor é creditado nessa conta, mas ele só pode ter direito quando ele fica maior de idade. Esse seria o espólio. Mas aqui na imagem que Paulo nos traz, é uma imagem que é muito mais semelhante àquele que está sendo cuidado, está sendo orientado. Mas veja só, que o apóstolo Paulo vai nos dizer que a vida desse menor, a forma como ele está ali vivendo, é muito semelhante a uma condição de escravidão. Ele está aqui como quem vive em servidão, é um ambiente ou uma vida, vamos dizer assim, escura, em comparação com a liberdade e a luz que nós desfrutamos no Evangelho. Paulo está trazendo essa imagem. Por isso ele diz aqui, olha, digo porém que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Então por que ele é como um escravo? Porque ele não pode tirar proveito. Ele não pode
pegar aquilo que é seu e aproveitar, ele não pode vender, ele não pode tratar com aquilo, e ele fica sendo orientado por alguém. Então ele é como se fosse um escravo, é dele, mas não é. Paulo está nos dizendo aqui então que a imagem daqueles que estavam ali sob a lei anteriormente era justamente essa. Eles estavam como um herdeiro em sua menoridade, tinham direito, mas ainda não poderiam desfrutar dessa herança. Os judeus então estavam presos a um grande número de rituais, de observâncias ali penosas, por meio dos quais eles foram ensinados e instruídos. Eles viviam assim, de alguma maneira, como se estivessem aprisionados àquela lei, aprisionados àquela instrução. A imagem que Paulo está trazendo aqui é uma figura de herança que já era presente naquele tempo na lei romana. Por que ele faz isso? Porque nós já vimos aí nos cultos passados, Paulo está falando com igrejas localizadas em uma região dominada pelos romanos. Eram gentios ali, não eram judeus por nascimento. Então Paulo traz uma figura que se aproxima muito mais da compreensão que eles tinham ali dentro do direito romano. Eles já tinham essa compreensão. Então o que Paulo está fazendo aqui? Trazendo um ensino que se aproxima deles, para que eles possam realmente compreender melhor. Veja só, meus irmãos, como é importante que no ensino da palavra de Deus nós possamos não adaptar as nossas vontades, mas trazer as pessoas para mais próximos da palavra, muitas vezes trazendo aplicações que vão fazer com que essas pessoas possam então compreender melhor, ter uma noção melhor acerca da palavra de Deus. Trazemos a palavra mais para dentro da realidade das pessoas, para que eles possam compreender melhor. Isso é uma habilidade que nós precisamos ter se nós queremos realmente compartilhar a palavra de Deus e fazer com que mais pessoas possam compreendê-la verdadeiramente. É isso que Paulo está fazendo. Então ele traz essa figura da herança romana, da herança presente dentro do direito romano, para que eles pudessem compreender então melhor. Veja só, esse tempo de submissão a esse tutor era um tempo que deveria passar. Da mesma forma, meus irmãos, quando ocorresse o tempo determinado por Deus, em que o seu povo realmente chegasse a uma maturidade, ou pelo menos que o tempo da maturidade chegasse, que era um tempo estabelecido por Deus, a escuridão e a servidão em que ele se encontrava, ela seria removida. E seria removida como? Com a vinda de Jesus. Eles estavam vivendo na escuridão, e veio aquele que era a luz. Jesus é a luz do mundo. Amém? Ele vem como luz, para clarear as suas ideias, para clarear os seus pensamentos, mas especialmente para trazer luz às suas vidas. É isso que Paulo está trazendo aqui. Ele segue dizendo: no entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. A lei não era para sempre, não era para continuar dominando a vida do povo. Jesus viria. Não em vão, em todo o Antigo Testamento, nós vemos a palavra apontando para aquele que estaria por vir, para o Messias que seria enviado por Deus. E o povo de Israel precisava ter essa compreensão. Então, ao longo de todo o Antigo Testamento, o que nós vemos é Deus está apontando para o cumprimento do seu plano que vem por meio do seu Filho. E o povo, tendo ouvido tudo isso, deveria ter compreendido no momento em que Jesus veio. Mas veja só. Bom, Paulo vai usar aqui uma expressão muito interessante no versículo 3. Ele diz: assim também, nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Por que ele fala nós? Primeiro porque ele se coloca junto, porque Paulo era um judeu. Mas também, meus irmãos, porque mesmo aqueles gentios, de alguma maneira, se não conhecessem a Cristo, se não se rendessem a Cristo, também estariam escravizados à lei, embora não fossem aqueles que estavam envolvidos com o povo judeu. Por quê? Porque se não somos salvos pela fé em Cristo, nós devemos ser salvos somente pelo cumprimento estrito da lei. Em outras palavras, não seremos salvos. Por quê? Porque somos pecadores. Não temos como garantir
o cumprimento completo da lei, porque nós não conseguimos fazer isso. Mas Paulo diz então, assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Essa expressão aqui, princípios elementares do mundo, ela é bem interessante. Em outras versões aí, talvez na sua, a expressão seja rudimentos, né? Os rudimentos do mundo. Que palavra é essa? Bom, o original grego aqui traz a palavra estocheia. Que palavra é essa? Ela tem um significado, ou vários significados bem interessantes. Bom, essa palavra ela pode ser traduzida por coisas elementares. Para ser mais claro, essa palavra ela pode ser traduzida por letras do alfabeto. Ou para ser mais claro ainda, essa palavra poderia ser para nós, aqui nos nossos tempos atuais, traduzida por o ABC. Sabe, aquilo de mais básico que nós aprendemos quando nós estamos começando a nos comunicar, aquilo de mais básico nós conhecemos quando precisamos começar a aprender a ler, a escrever, é o ABC. Então seria essa palavra aqui que Paulo utilizou no grego, uma palavra que fala aqui daquilo que é fundamental. Então por isso que na minha versão pelo menos é traduzida por princípios elementares do mundo, ou seja, o ABC do mundo. Mas essa mesma palavra ela tem uma outra tradução que poderia encaixar aqui também, que seria poderes espirituais que dominam o mundo, poderes elementares que dominam o mundo no sentido espiritual. Poderia ser aqui essas duas possibilidades. E há aí entre estudiosos, teólogos, um tanto de divergência em relação a isso aqui. Mas veja só, meus irmãos, que embora haja alguma divergência aqui em relação ao significado dessa palavra, provavelmente os dois sentidos aqui realmente nos tragam alguma compreensão. Isso é importante nós entendermos aqui. Veja só, a primeira ideia é justamente essa de que o tempo da lei foi o tempo dos fundamentos da vida espiritual, do ABC da vida espiritual. Deus tinha dado a Israel o ABC, os fundamentos dessa vida espiritual, que assim eles acabavam vivendo ali como se fossem crianças ainda, e não adultos. Eles estavam sendo levados ali a um conhecimento, ao entendimento acerca de Deus, que não era pleno, que ainda não era completo, mas que fundamentava aquilo que estaria por vir, que viria a se concretizar em Jesus. Então faz sentido aqui, se nós seguirmos esse caminho. Mas a outra ideia aqui é de que esses rudimentos se referem também a esse pensamento de poderes espirituais que dominam o mundo. Poderes espirituais que dominam o mundo no sentido realmente maligno, perverso, o pecado, a maldade desse mundo, as obras do inimigo. Seria essa a ideia. Mas essa aqui também faz sentido para alguns autores. John Stott, por exemplo, falando sobre essa ideia, ele disse assim, o que Paulo quer dizer é que o diabo tomou essa coisa boa que era a lei e distorceu para os seus propósitos malignos, a fim de escravizar homens e mulheres. O diabo explorou a boa lei de Deus, a fim de tiranizar pessoas da maneira que Deus jamais intentou. Deus pretendia que a lei revelasse o pecado e levasse os homens a Cristo. Satanás, porém, a usou para revelar o pecado e levar os homens ao desespero. Então veja só, qual a ideia aqui, ou a possível ideia aqui também? É que Deus fez a lei realmente com uma boa intenção. Revelar ao homem que ele era pecador, que ele não tinha como fazer a vontade de Deus plenamente, de uma maneira perfeita, que ele não tinha realmente como obedecer a Deus completamente, que ele não tinha como se salvar, e por isso o homem precisaria de um Salvador. Deus fez a lei com essa intenção. Satanás, porém, se aproveita então dessa lei boa que Deus fez, e conhecendo o homem e o seu pecado, tentou então levar esse homem para mais distante de Deus, como se assim ele pudesse prevalecer sobre Deus. Então, além do homem ter revelado o seu pecado, o que Satanás tentou fazer por meio da lei foi levar o homem para mais distante de Deus,
fazendo com que ele ficasse em desespero com a sua própria situação, levando homens a viver de uma forma, segundo as palavras de Stott, tirânica, contra Deus. De alguma maneira, meus irmãos, isso aqui faz muito sentido também, se nós observarmos que esses judaizantes que estão pregando aos irmãos da igreja da Galácia, estão tentando afastar eles de Deus. Por quê? Porque, segundo a sua pregação, Jesus não é suficiente. Eles precisam cumprir a lei também. Eles precisam observar as festas, os dias. Eles precisam também se circuncidar e precisam cumprir tudo aquilo que estava na lei. Então, de alguma maneira, como nós temos falado nos últimos cultos, eles estavam aqui por meio da sua pregação afastando homens de Deus. Dessa maneira, certamente estavam ali cumprindo os propósitos de Satanás, embora fizesse isso utilizando-se da própria lei de Deus. Veja só como Satanás é astuto. Para você compreender um pouco melhor, veja só, nós convivemos no meio da igreja. Deus, de alguma maneira, utiliza a igreja visível, para que nós possamos nos aproximar dele. Nós nos reunimos, nós participamos dos cultos, nós convivemos em vida harmônica com os irmãos e nos aproximamos de Deus dessa maneira. Deus se utiliza da igreja visível para que os homens se aproximem da igreja real, da igreja ideal, que são aqueles que são salvos, não é verdade? Mas Satanás, sabendo disso, se utiliza também da própria igreja para afastar pessoas, por meio dos erros dos homens. Saiu aí essa semana os dados aí do censo, não sei se você verificou, apareceu muito aí na internet, várias publicações falando a respeito disso, os dados, o crescimento do número de evangélicos, só que deu uma desacelerada em relação aos últimos anos, e vários outros dados ali, mas especialmente em relação à diminuição da velocidade com que a igreja, os evangélicos estavam crescendo no Brasil, e agora deu uma diminuída. E aí eu vi muitos comentários, meus irmãos, muitos comentários de gente dizendo assim: olha, eu já fui de igreja evangélica e aí foi a pior coisa que eu fiz, eu tinha que me afastar, eu saí, porque gente aquilo outro, gente isso. Então, a maioria das pessoas que por algum tempo conviveram no meio da igreja e se afastaram, acabam trazendo como explicação para isso o fato de que se envolveram com pessoas ruins, com líderes ruins, líderes mercenários, líderes perversos, pessoas no meio da igreja ali que não os acolheram bem, e aí muitas pessoas acabam usando isso como pretexto para sair da igreja, e talvez isso seja um dos fatores que diminuiu a velocidade do crescimento da igreja no Brasil nos últimos anos. Mas veja só, pensando aqui dentro da perspectiva desse texto que nós estamos tratando hoje, Satanás, sabendo que a igreja é o meio onde Deus alcança pessoas, leva o evangelho às pessoas, o evangelho é pregado, o que certamente ele faz? Se aproveita daqueles em suas dificuldades, em seus pecados, em seus erros, para afastar aqueles que querem buscar a Deus. Eu conheci gente assim, que ia para a igreja para afastar pessoas da igreja, ia se envolver, dizia que estava arrependido, aí começava a se envolver. Era uma pessoa muito agregadora, atraía pessoas para junto de si, e quando saía levando mais um monte. Aí passava um tempo fora, voltava. Mas estou arrependido, não sei o que, vou mudar, vou viver agora para Deus. Aí agregava a gente de novo, aí quando saía levava um monte de gente. Então Satanás, meus irmãos, ele se utiliza também das coisas de Deus como um caminho para tentar repelir pessoas de Deus. Essa é a sagacidade do inimigo. O que não quer dizer que as coisas que Deus faz sejam imperfeitas. Nem de longe são. Mas nós somos imperfeitos. A lei de Deus não era necessariamente imperfeita. Ela não tinha, era o propósito de redimir os homens. Ela tinha outro propósito. O que Satanás faz? Se utiliza da lei para distanciar pessoas de Deus. Compreendido isso? Vamos avançar. Veja só, essa era então a condição do homem sob a lei, que Paulo está aqui deixando bem clara, aqui fortalecendo ainda mais aos irmãos da Galácia.
Veja só que de ambas as formas, retornar à lei, meus irmãos, era voltar a um tempo de escravidão. Uma vez que a lei não era a revelação final de Deus, mas apenas a preparação para essa revelação definitiva que era o Senhor Jesus Cristo. Então, de qualquer forma, o que Paulo está dizendo aqui é voltar à lei, é retornar a esse tempo de escravidão. Mas veja só, Paulo vai seguir, e agora os versículos 4 a 7, ele vai revelar para nós a condição do homem em Cristo. Ele vai mostrar agora, se voltar à lei, a condição do homem é voltar à escravidão, a condição do homem agora em Cristo é uma condição feliz. O apóstolo vai agora descrever essa condição do homem muito mais feliz debaixo do Evangelho, uma felicidade real. Veja o versículo 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Bom, Jesus veio na natureza humana, veio com nós, humanos, aceitou sofrer e morrer por nós, para que dessa forma, meus irmãos, pudesse então nos livrar da ira de Deus, da maldição da lei que Paulo já descreveu aí nos capítulos anteriores, sobre a qual todos nós pecadores nos encontrávamos. Jesus veio cumprir esse papel. Quem é Jesus? Filho único de Deus, aquele que não foi criado porque ele é criador, aquele que é Pai da eternidade, ele é imenso, autoexistente, infinito, imutável, ele é Deus. Jesus é Deus. Ele foi enviado para nos redimir, para que, segundo as palavras de Paulo, recebêssemos a adoção de filhos. Jesus veio para que nós pudéssemos receber a adoção de filhos. Um filho adotivo, meus irmãos, veja só, era antes um não filho. Mas não, alguém que foi adotado é alguém que antes não era um filho. Nós alcançamos a condição de filhos pelo caminho da graça. Portanto, o que a lei não podia fazer por nós, Cristo fez. A lei só podia revelar o nosso pecado, mas não podia nos conceder a posse da herança, aquela herança que Paulo estava falando agora há pouco. Não podia. Mas ela poderia revelar e deveria revelar a nossa condição pecadora. Em Jesus, então, nós saímos da escravidão e passamos a ter filiação de filhos pela adoção. O que é filiação? Vai lá na sua identidade, está lá, né? A sua filiação, o pai e a mãe. Aquele que está para a adoção, ele pode até ter lá registrado oficialmente uma filiação, mas na prática ele não tem aquele pai e aquela mãe, ou porque foi abandonado, porque seus pais morreram, mas por algum motivo ele está lá, entregue em um lugar para adoção, está colocado à disposição para adoção. Então, na prática, ele não tem uma filiação. Na prática, segundo as palavras de Paulo, ele é mais como um escravo, ele é dominado por alguém. Mas veja só, meus irmãos, o texto segue, versículo 6, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Veja só, meus irmãos, então aqui, o tamanho das implicações que Paulo nos traz aqui pelo fato de nós sermos agora aqueles que podem ser adotados por meio do Filho. Bom, primeiro é revelado o tamanho do amor e da misericórdia divinos em relação a nós, por meio desse processo aqui, feito através de Jesus Cristo. Veja só, Deus, o Pai, enviou o seu Filho ao mundo para nos redimir e nos salvar. Deus, o Pai, se preocupou conosco
E o que ele fez então? Enviou o seu filho. O filho, então, se submeteu de uma forma humilde. E muito sofreu por cada um de nós. Deus nos amou, enviou o seu filho para nos redimir. O filho então vem, se submeteu de uma forma humilde, sofrendo por amor de nós também. E o Espírito Santo então se permitiu morar no coração dos crentes. O Espírito Santo, que também é Deus, se permitiu morar em nós. Ele que, como Deus, também é imenso, também é imutável, também é permanente, também é grandioso, se permitiu morar dentro de nós. Esse é o tamanho do amor de Deus. O Deus Pai que enviou o seu Filho, o Filho que se permitiu sofrer por nós, e o Espírito que se permitiu morar em nós. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Deus, na sua imensa misericórdia, no seu imenso amor, decidiu fazer tudo isso por cada um de nós. Isso nos trouxe vantagens. Essas vantagens, esses privilégios que nós temos então por meio do Evangelho. Primeiro privilégio, nós recebemos aqui o grande privilégio de sermos adotados como filhos do Deus dos céus. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Jesus veio e cumpriu tudo isso, para que nós recebêssemos a adoção de filhos. E agora, porque são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. Então veja só, recebemos o grande privilégio de sermos adotados como filhos. Como eu disse agora há pouco, aquele que é adotado é um antes não filho. Antes ele não era filho. Aí ele é adotado. Meus irmãos, certamente, o grande desejo no coração de alguém que não tem os pais é ser cuidado por alguém como pai. Não sei se você já viu um vídeo na internet, algumas pessoas reclamam um pouco assim do teor dele. É um cara que ele tem um filho adotivo, não sei o nome dele, mas eu já vi esse vídeo mais 2 vezes. Aí ele está do lado do filhinho dele, o menino está tomando café, aí ele botou a câmera assim, e aí ele fala assim: motivos que eu tenho para devolver o fulano de tal. Aí o menino chega, para de comer, ele fica assim, tipo, na cabeça dele, depois de ter sido adotado, passado por tudo que ele passou certamente, né? E aí a crítica ao vídeo, né? Ele ficou ali, sabe, assustado. Como assim eu vou ser devolvido? Porque o desejo certamente de todo mundo que é adotado, que passou por essa situação, era ser cuidado como pai. E se aquele pai era um bom pai, cuidava dele realmente como um filho cheio de amor, o coração dele estava preenchido de amor. E como assim isso poderia voltar atrás? Então ele se assusta na hora, né? Aí ele olha assim, já com os olhinhos cheios de lágrimas. Aí o pai dele olha para ele e diz assim: que foi? Aí ele: você quer me devolver? Ele falou: não, eu falei assim, né? Quais os motivos? Eu não falei nada, então não tem motivo, né? Tá brincando com ele, mas foi uma brincadeira realmente meio cruel. Mas só para você entender que, eu não sei se alguém aqui passou por isso, mas meus irmãos, a ausência de um pai é de uma dor profunda. Nos falta instrução, nos falta direção, nos falta amor. Por outro lado, aquele que tem o pai, ele tem a instrução, ele tem a direção e ele tem o amor. E é por isso que a figura que é utilizada aqui pelo apóstolo Paulo, da adoção, é uma figura tão verdadeira, porque é exatamente isso. Nós éramos não filhos, nós não tínhamos o amor, nós não tínhamos o cuidado, nós estávamos entregues à nossa própria sorte, entregues aos nossos próprios pecados, condenados então ao fracasso e à morte, pela nossa condição. Mas Deus, pelo seu grande amor com que nos amou,
deu-nos o privilégio de sermos adotados como filhos dele, filhos de Deus. Veja só, não é que na sua identidade, se você não tinha um pai, agora apareceu lá um pai qualquer. Apareceu agora Deus, o Deus Todo-Poderoso. É a melhor adoção que qualquer um de nós poderia ter. Nós temos agora o Pai perfeito sobre nós. E veja só, numa condição em que ele não precisaria fazer isso. Porque de alguma maneira, ninguém é obrigado a adotar ninguém. Ninguém é obrigado. Isso não é uma obrigação. Podemos e até devemos fazer isso por amor. Certamente é um tema que a igreja, na prática, deveria pensar mais sobre isso. São tantas pessoas que não podem ter filhos, ou que acabam se limitando a ter apenas um filho, dizendo assim, olhe lá. Mas se cada igreja do Brasil tivesse uma família que se preocupasse em adotar uma criança, nós acabaríamos com os órfãos do Brasil. Sabia disso? E tantos estão por aí precisando. E é um tema que a igreja não pensa. E por que deveríamos pensar ainda mais? Porque é justamente a imagem que nós temos de Deus em relação a cada um de nós. Deus nos amou e resolveu nos adotar, porque ele não tinha nenhuma obrigação, porque ele já tinha o seu filho. Jesus é o Filho único de Deus, segundo a sua palavra. Ele é o único filho. Então nós recebemos o privilégio de sermos adotados. E como Deus faz isso? Por meio do seu próprio filho. O seu próprio filho é levado à morte, ao sofrimento e depois à morte, para que nós possamos ser adotados. Isso é um grande amor, meus irmãos. E às vezes nos falta essa compreensão do tamanho do amor de Deus por nós. Mas veja mais, quando nós recebemos a adoção, nós recebemos o espírito de adoção. Veja só o texto, versículo 6. E porque vocês são filhos, ou seja, uma vez feitos filhos, Deus enviou o espírito de seu filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Isso aqui é muito interessante, porque, como é que eu posso explicar isso para você? Veja só, se você for adotado por uma família, você vai ser inserido dentro de uma cultura, de uma família na qual você não cresceu. Então, nós que tivemos o privilégio de crescer dentro de uma casa, de uma família, tendo pai, tendo mãe, nós crescemos dentro de uma cultura familiar. Aquele que está para adoção, e aí, à medida que ele cresce, que o tempo passa, isso é mais doloroso ainda, porque ele está fora de uma cultura familiar. No dia que ele é adotado, ele é inserido numa cultura. E quando ele é inserido agora nessa nova cultura, ele vai começar a compreender como é se relacionar com aquela casa, com aquela família, incluindo chamar o pai de pai e a mãe de mãe. Então, você deve imaginar que há todo um processo para que se mude, se adapte à cabeça de uma criança, por exemplo, que é inserida agora em uma nova família por meio da adoção. Mas olha como Deus é tão maravilhoso, que o texto agora nos diz que uma vez que vocês são filhos, gente, isso aqui é muito maravilhoso, porque Deus não nos chama agora a sermos filhos, e eu imagino que o pai adotivo, quando ele pega agora a criança, ele diz assim, eu vou comprar roupas para você, ele vai lá e dá roupas, eu vou preparar um quarto para você, uma cama para você, ele vai lá dar um quarto, ele dá uma cama, e certamente, meus irmãos, Deus poderia fazer tudo isso, mas Deus vai além, Deus nos dá o espírito de filho, que agora se volta para ele como pai, e isso é maravilhoso, para você entender mais. Hoje eu acho que eu tenho que fazer aqui igual o Paulo. Jesus Cristo é Filho e é Deus, e é desde a eternidade.
Tudo o que é necessário compreender sobre Deus, Jesus compreende. Nós não. Mas Deus, pelo seu infinito amor, quando nós somos feitos filhos, Ele nos concede um Espírito para que nós possamos compreender a Deus como o Filho compreende. É o que Paulo está dizendo aqui. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama: Abba, Pai. E o que é Abba, Pai? É pai, é papai, é paizinho. É como se Deus dissesse assim: olha, porque o Espírito é concedido agora a vocês, de tal forma que vocês terão uma íntima relação com o Pai. Vocês não vão estranhar agora esse Pai. Vocês foram adotados, esse não era o Pai de vocês, mas agora eu concedo a vocês o Espírito, de tal maneira que vocês terão uma íntima relação com esse Pai. Para vocês não terá diferença, é o Pai de vocês. Vocês terão um íntimo amor, profundo amor por esse Pai, porque eu concederei a vocês o Espírito. Ele não vai só inserir a gente numa cultura, Ele vai nos dar o Espírito que nos aproxima do Pai. E isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque antes de conhecermos a Cristo, o nosso espírito, a nossa mente e o nosso coração eram apegados a tantas outras coisas. Para nós é difícil compreender essa íntima relação com o Pai. Não em vão, meus irmãos, muitas pessoas tentam ir numa igreja e não conseguem ainda se relacionar, não conseguem compreender. Pessoas convivem conosco e não sabem como é que vocês se relacionam com Deus assim, ou por que vocês vivem numa igreja, porque lhes falta isso. Mas uma vez que somos feitos filhos, recebemos o Espírito do seu Filho no nosso coração, e Ele clama: Abba, Pai. Ou seja, uma vez que somos feitos filhos, agora nós vamos viver um íntimo relacionamento com Deus. É aquele sentimento de que agora tudo faz sentido. Você passou por isso? Agora tudo faz sentido. Agora eu compreendo. Agora, se antes eu falava mal de crente, eu xingava os crentes, eu olhava para os meus amigos, meus parentes crentes, eu não conseguia entender, agora eu compreendo, porque agora eu tenho uma íntima relação com o Pai. Agora eu sei o que é ser filho. É disso que Paulo está falando. Paulo está falando aqui então, meus irmãos, do quanto é maravilhoso estar nessa caminhada com Deus. Por fim, se nós somos filhos, nós somos também herdeiros. Versículo 7: assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Não somos mais agora escravos, somos feitos filhos e por consequência somos feitos herdeiros. Não apenas, meus irmãos, o filho mais velho, Jesus Cristo, mas agora todos os filhos recebem a herança. Isso é maravilhoso, porque nós temos direito agora em coisas que nós não tínhamos, nós não merecíamos e não fizemos nada para merecer, e por meio de Jesus nós recebemos. Se você tivesse uma herança para receber, levanta a mão aqui, quem gostaria de dividir a herança? Ninguém quer, a gente quer a herança, né? O pessoal estava zoando do Neymar, que toda hora que aparece um filho novo, o pessoal diz que o filho mais velho dele olha e diz assim: lá vai mais tantos por cento da minha herança. Porque a gente não gostaria de dividir herança. Foi isso que Jesus fez. Ele se entregou para dividir a herança conosco. E esse é o tamanho do amor de Deus. Amém, meus irmãos? Esse é o tamanho do amor de Jesus por nós. Ele não apenas viu alguém chegando para tomar, entre aspas, aí, aquele que era dele. Ele se entregou para dividir. Você está lá na sua casa, você tem seu quarto, você tem seu computador, você tem o celular que seu pai deu, você tem as coisinhas que... Aí de repente começa a chegar a gente fica o quê? Incomodado. Eu tinha
raiva de quando chegava gente assim em casa e ficava, meu Deus, outra pessoa para dormir. Minha mãe sempre gostou desse negócio, de gente que veio do interior, de não sei o quê. Não sei se na sua casa é assim, mas lá era assim, odiavam. E era só um tempo. Agora imagine você, Jesus resolveu, de uma vez por todas, dividir a eternidade que o Pai lhe deu conosco. Esse é o tamanho do amor de Deus. Amém, meus irmãos? Bom, dito isso, Paulo vai agora repreender aqueles irmãos. Porque ele diz assim, a condição de vocês anterior era aquela. Mas vocês se converteram e vejam o tamanho dos privilégios que vieram até vocês. Olha o tanto de privilégios que o Senhor concedeu a vocês, e ainda assim vocês estão querendo se afastar dessas coisas. Por isso Paulo vai iniciar essa repreensão a esses irmãos. Versículo 8. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daquele que por natureza não são deuses. A nossa condição, meus irmãos, antes de Deus, é essa condição, pecadora e de escravos. Escravos do pecado, da bebedeira, da prostituição, da avareza, escravos de um mundo distante de Deus. Era essa a nossa condição. Alguns do crime, outros da inveja, outros da fofoca, e outros escravos de muitas dessas coisas ao mesmo tempo. Era essa a nossa condição. Vocês eram escravos daqueles que por natureza não são deuses, são uma mentira, são uma enganação. Éramos escravos. O cara diz assim, eu vou beber até me acabar, e ele se sente livre, mas ele é escravo, porque ele não pode fugir daquilo ali. Ele precisa beber todo final de semana para se sentir bem, então ele é escravo. Ele é escravo. Era essa a nossa condição, sem o Evangelho, sem Cristo. É essa a condição daqueles que ainda estão sem Jesus. Eles não conhecem a Deus, eles são totalmente ignorantes em relação ao verdadeiro Deus. E vejam só, eles estavam aqui, mais especificamente esse povo, envolvidos em práticas supersticiosas, em idolatria. Assim eram os gentios, envolvidos ali em vários tipos de culto. Paulo fala sobre isso, especialmente em outras cartas. Eles cultuavam vários deuses, porque a sua influência dos gregos e dos romanos fazia com que eles cultuassem vários deuses, templos diversos, profetas e profetisas, sacerdotais, envolvidos em toda obra e toda espécie de impureza sexual. Eles se envolviam com essas coisas, estavam ali então aprisionados a isso. Veja então, meus irmãos, que a verdadeira adoração só pode ser feita ao verdadeiro Deus. Toda adoração feita a deuses falsos é uma enganação, é aprisionamento. A verdadeira adoração só é feita ao verdadeiro Deus. Mas veja o versículo 9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Paulo vai chamar a atenção desses irmãos para a mudança que ocorreu neles. Deus os alcançou. Meus irmãos, vocês, sendo conhecidos por Deus agora, como é que vocês decidem voltar àqueles princípios elementares, fracos e sem poder? Como é que, tendo conhecido a Deus, tendo conhecido esses privilégios, tendo sido muito amados por Deus, agora vocês querem voltar àquela condição? Paulo está deduzindo aqui, meus irmãos, que eles estão agindo como tolos, se permitindo aqui serem levados novamente a esse estado de servidão, de escravidão em que eles viviam antes. É essa condição que eles estão passando, é isso que eles estão vivendo. Veja só que muitos acabam vivendo isso.
Muitos caminham no meio da igreja, até se batizam, participam de grupos, de estudos, têm acesso a todos os privilégios e em algum momento acabam por decidir voltar às suas velhas práticas, questionam qualquer coisa para ir embora, por fim acabam botando a culpa na própria igreja, geralmente, que tem seus erros, obviamente, mas que não pode ser culpada de tudo. A grande maioria faz isso porque realmente os seus corações pecaminosos desejam essa volta, desejam aquilo de novo. Qualquer um de nós aqui, meus irmãos, se nós pararmos para pensar, para refletir, vai ter aquelas coisinhas daquela nossa vida passada que ainda tentam nos atrair, que acende a luzinha ali, sabe, da gente de vez em quando dizer assim, olha, opa, epa, de vez em quando. Então, se nós não cuidarmos da nossa caminhada com Cristo, de sermos zelosos nisso, nós podemos cair. É possível que esses gentios aqui vivessem ali em toda uma espécie de idolatria, e agora estão vivendo uma liberdade em Cristo que eles não sabem lidar. Aí chegam os judaizantes dizendo, olha, aqui tem isso, tem culto diferente, tem algo para vocês adorarem, tem determinados objetos, tem festas tais que vocês podem seguir, e aquilo ali remete à vida que eles tinham antes, embora não vivessem como judeus, mas remete àquilo que eles viviam antes, e agora eles querem voltar a esse tipo de coisa. Tem muita gente, meus irmãos, que não consegue viver longe de uma vida de idolatria. Já vi várias pessoas que vieram na nossa igreja, ficaram aqui um tempo, assistiram cultos, ouviram a palavra, disseram que estava aprendendo, aí pensa que não, a pessoa pingou numa igreja que tinha que ter uma campanha, que tem que tocar no manto, que tem que comprar não sei o que para levar para casa. Sabe por quê? Um coração idólatra que não consegue se desagarrar disso, porque aqui não tem pastor que é Deus, não tem apóstolo de não sei de quê, não tem essas coisas, porque não é aquilo que o evangelho tem. Mas tem gente que fica com o coração tão apegado nessas coisas, que fica aqui como se estivesse assim, não, eu tenho que ter um negócio desse. Aqui não dança na igreja, não, tem que ter dança na igreja. São amuletos, as pessoas vão atrás dessas coisas. E aí, voltam aos velhos rudimentos. Paulo está tratando exatamente sobre isso com esses irmãos. E está tratando aqui chateado, indignado, meus irmãos, como assim vocês estão se permitindo voltar a essas velhas práticas? Especialmente eles, como eu disse, eles não tinham motivo para estarem debaixo da lei, porque eles não haviam vivido como judeus. É uma coisa assim que é difícil imaginar. Aliás, não é tão difícil não, porque aqui no Brasil, que a gente não viveu como judeu, que a gente não andou no meio dos judeus, nem daquele tempo, nem dos de agora, muito menos. Tem gente que acha maravilhoso igreja que o pastor bota aqueles negócios aqui do judeu, que tem a bandeira de Israel, que eles nem entendem porque o Estado de Israel hoje é diferente do antigamente, que tem estrela de Davi colocada, que tem leão, que tem não sei o que, eles acham maravilhoso. Então não é tão difícil imaginar, na verdade não, peço desculpa a você. O que Paulo estava indignado aqui naquele tempo, acho que hoje ele ia ter o famoso treco, olhando, dizendo assim, o que vocês brasileiros estão se envolvendo com as práticas judaicas no meio da igreja? Paulo não iria conseguir compreender isso, assim como aqui não estava compreendendo. Então ele está aqui indignado. Como é que vocês estão voltando, escravizados a esses princípios fracos e sem poder? Porque tudo isso, meus irmãos, apenas apontava para o Senhor Jesus Cristo. É aquele que estava por vir. E aqui, a essa altura, já tinha vindo. Era nele que eles deveriam crer. E não mais ficaram aprisionados aos elementos do judaísmo. Veja só no versículo 10. Vocês estão observando dias especiais,
meses, ocasiões específicas e anos. Eles estavam envolvidos agora no calendário judaico. Também tem igreja aqui que a gente vai e o pessoal está lá observando o calendário judaico. Festa do Hanukkah. Hakuna Matata. Não sei. Não tem um negócio desse? Hanukkah. Vai dizer que você vai celebrar uma coisa diferente. Não, tudo é do demônio, porque tem que observar as práticas judaicas. E tem, meus irmãos, em muitos lugares ainda. Infelizmente, o neopentecostalismo tem colocado essas coisas de volta à tona, porque tem muita gente que tem desejo disso. Nós somos um país que até, essa pesquisa que saiu aí do IBGE também, revelou isso, que até tantos anos atrás, nós tínhamos mais de 90% de católicos. Então a igreja católica tem as suas práticas. Muita gente tentou sair do catolicismo e de alguma forma seus corações ainda ficaram aprisionados em práticas semelhantes. Então para eles muitas vezes faz muito mais sentido uma igreja que se diga igreja evangélica, mas que tem as suas práticas também semelhantes. Então eles acham maravilhoso. Campanhas onde as pessoas tenham que cumprir votos. Se você vier 7 quartas-feiras, você vai alcançar a sua bênção. Mas você pode melhorar se você trouxer as fotos do seu parente e botar bem aqui para eu orar por você. Aí você vai melhorar o grau. Quem já fez campanha aqui assim? Não precisa levantar a mão. Eu já fiz, vou falar. Já participei de coisa assim. E o que era melhor das campanhas é que a gente podia ficar renovando mais 7, mais 7, mais 7, mais 7, mais 7, porque às vezes a gente não alcançava. Porque Deus, meus irmãos, não é escravo dos nossos desejos. Devemos orar, devemos confiar em Deus, devemos colocar para Ele desejos, sonhos, pensamentos, projetos, sim, mas como quem confia no seu poder, não como Deus vai cumprir se eu vier aqui 7 quartas-feiras. Não faz sentido. Mas de alguma maneira há muitos corações que ainda são aprisionados nisso. O que Paulo está dizendo? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Eram as festas, as celebrações do calendário judaico, que não tinham nenhum sentido para eles. Porque, como eu disse já, não eram judeus de nascimento. Não tinha por que vivenciar aquilo ali. Mas eles estavam vivenciando e deixando o verdadeiro evangelho de lado. O comentarista Matthew Henry diz assim sobre isso: é possível que aqueles que fizeram grandes declarações de fé sejam mais tarde atraídos para terríveis apostasias que se afastam da pureza e simplicidade dela. Um dia foi lá e declarou a sua fé no Senhor, confessou a Cristo como Salvador, batizou nas águas. Vejam como é muito simples demonstrar a nossa fé no Senhor. Essa simplicidade daquilo que o Senhor nos dá pelo seu amor. Eu não preciso mais fazer sacrifícios. Todo o sacrifício que deveria ter sido feito, Jesus fez em nosso lugar. Amém? Então por isso que é muito simples, meus irmãos. É por isso que é tão simples. Mas aí o comentarista aqui falando sobre isso, ele diz assim: mas tem gente que mesmo tendo feito suas grandes declarações de fé, mais tarde acabam sendo atraídos pela apostasia e acabam vivendo longe dessa pureza, longe dessa simplicidade. E aí começam a se agarrar nessas coisas. Confessou a Cristo e batizou. Mas agora tem que participar de eventos que purificam ele novamente. Agora precisa fazer promessas. Agora precisa utilizar amuletos. Agora precisa comprar a pulseira do apóstolo. Precisa dar as ofertas de sacrifício. Precisa dar as ofertas de primícia. Precisa dar as ofertas de não sei mais o que. Porque se eu não fizer isso, eu não serei aceito por Deus. Ele começa a se distanciar de Deus, na verdade, naquilo que ele faz, longe da simplicidade do Evangelho. Porque o Evangelho é simples. O Senhor nos salvou por graça. E o meio que Ele utiliza é a fé. E é isso.
Precisamos crer. Mas veja só como Paulo conclui para nós encerrarmos aqui. Versículo 11. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. E o que é isso aqui, meus irmãos? É a dor do coração de um pastor. Hoje, nesse dia em que celebramos o dia do pastor, o que Paulo está declarando aqui é a dor do coração de um pastor, é a grande decepção de um pastor, é tendo se dedicado, tendo ensinado, tendo enfrentado várias lutas para estar ali com aqueles irmãos, para pregar o verdadeiro evangelho, para levar o verdadeiro ensino, ainda ter pessoas que se voltam contra a verdade do evangelho. Ele sabe que não é contra ele, antes de tudo é contra Deus. Nós vimos que se voltar contra ele era apenas uma forma que aqueles falsos mestres tinham de distanciar aquelas pessoas de Deus. Então todo pastor zeloso, todo pastor que realmente prega a verdade do evangelho, sabe que quando as pessoas se voltam contra essa verdade, não é contra ele, é contra Deus, mas o coração humano nosso faz com que a gente sinta a dor de ver alguém que está se distanciando de Deus. É doloroso, meus irmãos. É doloroso. Porque toda a dedicação que há, todo o amor que há, colocado em palavras, em uma pregação, em um aconselhamento, em uma instrução, em um acompanhamento que se faz muitas vezes da vida daquela pessoa, da sua família, e ver com que rapidez, e foi isso que Paulo viu, com que rapidez o homem pode se voltar contra Deus, dar as costas para o evangelho, dói no coração do pastor. E por isso Paulo está dizendo aqui: temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Querem dar um presente ao pastor de vocês de hoje, ou para futuros pastores que talvez vocês ainda tenham ao longo da vida de vocês, aqui ou em outros lugares? Ouça a verdade do evangelho que sai da boca do pastor, não as suas palavras pessoais. Isso não é uma defesa das palavras pessoais do pastor, isso não é uma defesa dos desejos pessoais do pastor, mas todas as vezes que o pastor abrir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, explicar e ensinar a palavra de Deus, com amor e desejo de que sua vida seja transformada, escute. Não escute, não abrace necessariamente as suas palavras pessoais, mas escute a palavra de Deus que sai da sua boca. É isso que alegra um pastor, é isso que alegra aqueles que pregam o evangelho, é isso que alegraria Paulo certamente, mas é que nesse momento seu coração está dilacerado, porque da mesma maneira como Deus nos ama e derrama do seu amor por nós, aqueles que levam o evangelho são levados a ter esse mesmo amor pelas pessoas. Por isso que em nome de Jesus nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos e os nossos corações dispostos a tudo aquilo que homens de Deus levam as pessoas da parte de Deus com a palavra de Deus. Amém? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus, vamos orar.